Olá, este é o Tribcondcast. Eu sou Luciana Ricó, eu tô aqui com meus colegas de bancada Pérez Andrade e Marcelo Massaro, e hoje nós também estamos com a Gabriela Salvaterra, que é advogada civilista. Hoje nós vamos falar sobre holding, planejamento sucessório e tributação, sobre a reforma tributária do ITCMD e também do ITBI. Olá, tudo bem? Tudo Oi, bem, bom dia. Tudo jóia, Luciana? Bom dia. Bom, esse tema de holding e planejamento sucessório ele tem sido bastante debatido ultimamente, principalmente por conta das mudanças da reforma tributária do ITCMD, né? Que ela vai passar a ser devida, inclusive, em relação a residentes no exterior e bens no exterior e também ter alíquotas progressivas, né? Você pode comentar um pouco, fazer um panorama sobre esse assunto, Périson? Lógico, Luciana. Holding é um trabalho que vem se popularizando justamente por conta da reforma tributária. Essa primeira fase, ela veio trazer uma alteração da tributação do ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Mortes, Causas e Doações, estabelecendo agora obrigatoriamente uma progressividade, né? Hoje a alíquota ela pode ser progressiva. Existe um máximo de 8% fixado pelo Senado Federal, mas que os estados poderiam estabelecer a progressividade conforme já decidido pelo Supremo num tema de repercussão geral. Agora ela passa a ser obrigatória. E a notícia que já existe um projeto de resolução no Senado aumentando essa alíquota até 16%. Progressividade em razão do montante. Então, bens até 300 mil reais teriam uma tributação, bens acima disso, por faixas, vai se estabelecendo alíquotas progressivas. Então, você que tem um bem de 1 milhão de reais vai pagar sobre 300 mil reais uma faixa, de 300 a tanto, assim como funciona no imposto de renda. Também se estabeleceu nessa reforma a possibilidade dos estados cobrarem imposto o ITCMD sobre doações de bens no exterior, quando o donatário reside no estado. Também se fixou definitivamente que o local onde o imposto vai ser cobrado é o estado de última residência do decúdios, no caso de falecimento. Também se estabeleceu a tributação sobre patrimônio no exterior desse decúdios. Então, bastante maior a previsão de tributação, e isso gera um receio que faz as pessoas correrem para fazerem os seus planejamentos. Mas além disso, da questão fiscal, a gente tem que lembrar que isso não é um trabalho que envolve somente economia de imposto, envolve um planejamento de vida, de sucessão. Disso que a Gabriela vai falar um pouco melhor aqui hoje, nossa convidada especial. Oi, Gabi. Então, depois dessa introdução, vamos começar com você. Você pode nos explicar a importância da constituição da holding? Sim. E o que deve se ficar atento nas questões contratuais no planejamento sucessório? Certo. Como o Périson falou, é uma questão de planejamento, então não basta você pegar um modelo de contrato na internet e fazer uma empresa e constituir seus bens nessa empresa sem se atentar às cláusulas que nela existem. Geralmente, as holdings, elas são constituídas pelo patriarca da família, já com o intuito de passar os seus bens aos seus herdeiros e administrar esses bens. Muitas vezes esses bens têm receitas locatícias para essas famílias, às vezes não. E isso vai impactar na questão de imposto de renda, que depois os meninos, nossos colegas, vão explicar. Com relação às cláusulas, é importante que o patriarca coloque cláusulas que o assegure, porque ele vai estar passando esses bens para os seus herdeiros. Hoje a relação está ótima com seus herdeiros, mas nunca se sabe o dia de amanhã, não se sabe se esses herdeiros vão se casar, com quem esses herdeiros vão se casar. Então é legal deixar tudo redondinho já no contrato social. E como vai deixar assim? Através de cláusulas. Uma cláusula muito importante é a de administração vitalícia, onde o patriarca da família, ao constituir a holding, ao passar as cotas para os seus herdeiros, ele vai se colocar como administrador dessa empresa de forma vitalícia. Ou seja, ele vai ter a administração dos bens de forma indireta, porque ele vai estar ali como administrador da empresa. E, além dessa administração vitalícia, é importante colocar algumas cláusulas, algumas são até de conhecimento público e notório, que são aquelas 3, incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade. Qual é o efeito dessas cláusulas?
A incomunicabilidade é muito importante, porque um herdeiro é casado. Ele pode ser casado em vários regimes de bens. Tem o da comunhão total, comunhão parcial ou separação total de bens. Se for na comunhão parcial, por exemplo, e esse herdeiro vir a se separar, automaticamente essa parceira teria direito à metade de seus bens. Com a cláusula de incomunicabilidade, esses bens recebidos através da holding, ela não vai ter essa participação na eventual separação. E também em caso de falecimento de algum desses sócios. Mesmo que seja, ele é de separação total, tudo bem. Mas, se esse sócio vier a se separar, a falecer, essa esposa ou o marido que estiver na separação total de bens, ela vai se tornar herdeira e acabaria entrando nessa sociedade e tendo a propriedade desses bens, e o patriarca não tinha essa intenção. A intenção dele era manter o bem na sua família. Então, por isso que é importante a cláusula de incomunicabilidade. E de reversão, né? De reversão eu vou falar depois também. Tá bom. Porque eu estava primeiro falando dessas três, aí tem a outra cláusula que é muito importante, que é a empenhorabilidade. O que acontece? Às vezes, um desses herdeiros pode vir a ter dívidas. Ou, às vezes, ele já tinha dívidas e recebe esse bem através da holding que o seu patriarca está tentando, de uma forma, administrar, evitar um futuro inventário, adiantar a sucessão até para essa questão agora tributária. Só que aí esse herdeiro tem dívida e pode vir a ter o bem penhorado, não é a intenção do patriarca. Então já coloca uma cláusula de que esse bem ele é impenhorável, e isso é válido. E a reversão, como o Dr. Perisson citou, o que acontece? O patriarca, ele quer que os bens continuem na família. E então ele, através da holding, ele vai passar os bens para os seus filhos. Aí a gente não espera isso, porque não é a ordem natural dos fatores. Mas um filho pode vir a falecer, pode sofrer um acidente. O que vai acontecer com as cotas desse filho? Vai para os herdeiros dele, vai para a esposa. O que vai acontecer? Se você colocar a cláusula de reversão, esses bens, essas cotas, voltam para o patriarca. Então, não entraria na sucessão desse filho falecido. Então, isso é muito importante colocar, que é uma cláusula de reversão, porque em caso de falecimento de um dos sócios, o bem não sai da família e volta para o patriarca. Então, eu acredito que essas 4 cláusulas que eu mencionei, 5, né, agora com a retroversão, são as mais importantes, assim, e que devem constar num contrato social na hora de você elaborar. Então, por isso que tem um planejamento. Essas são só algumas de várias, não é uma receita de bolo, vai de família a família. E aí você tem que analisar tudo, a quantidade de bens, se vale a pena, se não vale a pena, porque também vai entrar as questões tributárias, que os nossos colegas vão explicar agora. É bem que você falou agora, então é por isso que é importante fazer uma análise, né, caso a caso, fazer um planejamento personalizado para cada família, personalizado, né? E para saber qual é a intenção do patriarca, dos herdeiros, e tudo isso pode ser feito também antes de se efetivar o contrato social, um acordo de sócios, onde antes, ao planejar, você vai colocar tudo no papel, os sócios vão colocar a opinião deles, o que concorda, o que não concorda, de forma a ficar tudo redondinho, como dizem, num acordo anterior à execução da constituição da empresa familiar. E você acha que essas cláusulas, essa forma de planejamento pode ajudar na harmonia familiar durante o planejamento sucessório? Ah, com certeza pode. Como eu dei o exemplo, se vir a ocorrer uma separação de um dos filhos ou o falecimento, já vai estar tudo estipulado o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então não tem como aquele marido ou aquela esposa que casou com o herdeiro vir a questionar a parte dele ou não nesse imóvel. Porque esse imóvel eles vão estar recebendo do patriarca em adiantamento, através da holding. É um planejamento sucessório, então acaba tendo mais harmonia, ficando dentro da própria família, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, não sabe se vai ter uma separação, se vai ter um falecimento. E aí, pessoas que são estranhas àquele núcleo familiar original acabaria adentrando nessas questões, e essa holding protege disso. Obrigada. Agora nós vamos falar, como você já adiantou, de questões tributárias que envolvem a questão do planejamento sucessório. Em termos de tributação, o que se deve prestar atenção numa holding, Marcelo?
Na verdade, muitas pessoas, quando vão buscar uma holding, ela procura por questões tributárias, assim, economia de TCMD, de TBI, às vezes até mesmo pelo próprio imposto de renda, por conta de alíquotas diferenciadas dentro de rendimento de aluguéis. Mas, assim como a Gabriela disse, também é importante analisar toda essa questão familiar primeiro e depois, paralelamente, a questão tributária. Porque, por exemplo, nesse exemplo que eu dei do imposto de renda, às vezes uma economia tributária para o imposto de renda do rendimento de aluguel pode significar também uma cobrança de imposto de renda maior de ganho de capital. Então, são questões que têm que ser analisadas como um todo, Luciana. Agora vamos voltar um pouco na questão do ITCMD, Pérez. Você pode explicar um pouco mais detalhadamente como que vão ser essas mudanças planejadas na reforma tributária, que impactam diretamente o planejamento sucessório? Bom, a principal delas é a alíquota progressiva, que agora passa a ser obrigatória, né? Então, estados como São Paulo, que ainda não tem uma alíquota progressiva, uma alíquota fixa de 4%, vão ser obrigadas, essas unidades da federação vão ser obrigadas a implementar uma lei estadual, né, para implementar a progressividade. A progressividade para alguns vai implicar num pagamento menor, porque ela começa com uma alíquota de 2%, R$300 mil. Pelo menos o projeto de lei aqui do estado de São Paulo. Mas a alíquota pode chegar até 16%. Né, isso dependendo unicamente da lei de cada um dos estados. Uma coisa importante mencionar é que é o seguinte, a emenda constitucional, ela não, em relação à progressividade, ela não precisa de complementação nenhuma federal. Só depende da lei de cada estado. Cada estado pode estabelecer a sua progressividade de acordo com o princípio da anualidade anterior na 90ª, que se aplica ao ITCMD. Qualquer lei que seja aprovada este ano só vai surtir efeitos em 2025, sendo que com um mínimo de antecedência de 90 dias, porque daí junta a anualidade com noventena, que também se aplica ao ITCMD. Mas o planejamento para a finalidade de se buscar uma tributação de acordo com a alíquota original, hoje, é só esse ano. Uhum. Então, as pessoas têm que efetivamente analisar, fazer os seus planejamentos em relação ao ITCMD. Esse planejamento fechou a porta este ano. Inclusive, a holding mesmo, ela é um debate, porque o que se coloca é que, em relação à diferenciação pessoa jurídica e pessoa física, que é o que fundamenta o estabelecimento de uma holding, fora o planejamento familiar, tudo mais, mas para fins tributários eles também vão fechar essa portinha, equiparando uma situação a outra em relação a alíquotas de imposto de renda e tudo mais. Então esse planejamento só esse ano. Outra coisa que mudou é em relação a bens no exterior. Então eu tenho bens no exterior que sejam doados a partir da implementação da lei, mas nessa parte em relação ao exterior depende de uma complementação por lei complementar federal. Uhum. Então precisa de uma regulamentação federal ainda, tem que haver uma lei complementar federal, que ainda não tem projeto, não foi encaminhado, mas certamente vai ser aprovado esse ano para depois ter uma complementação por lei estadual. Mas de qualquer sorte, quando isso for implementado, então eu recebo bens de um doador no exterior, eu estou domiciliado no estado, eu pago ITCMD. Uhum. Vai ser questionado o princípio da territorialidade. Aqui não cabe a gente fazer essa polêmica jurídica. Temos que contar para o contador como é que as coisas vão ser, certo? E em relação à sucessão hereditária, a sucessão hereditária de domiciliado no estado, o último domicílio é no estado, esse estado vai ser competente para recolher, para cobrar o ITCMD sobre bens, inclusive situados no exterior. O estado de São Paulo tentou fazer isso sem lei complementar federal, foi declarado inconstitucional. Mas hoje a emenda já está prevendo a lei complementar. Assim que a lei complementar for implementada, isso vai ser aplicado. E o ITBI, como é que funciona, Pérez? Bom, ITBI é o Imposto de Transmissão Intervivos, né, que geralmente você pede a isenção na integralização de bens imóveis, vai incidir sobre bens imóveis,
aí não é qualquer tipo de bem, bens e imóveis. Quando integralizados na holding, você tem uma previsão de imunidade, as prefeituras chamam de isenção, mas o Supremo já decidiu que é uma imunidade constitucional, só que ela é condicionada. Primeiro, ela não se aplica quando a empresa destinatária desses bens ela tiver atividade preponderante imobiliária. O que é preponderante? É 50% mais R$1. Já é preponderante. E ela é condicionada. Eu tenho que comprovar essa minha condição nos 3 anos seguintes perante as prefeituras. Então eu consigo uma guia de isenção, que as prefeituras chamam, mas é uma guia de imunidade, consigo fazer o registro imobiliário e ao final de 3 anos cumprir essa condição, ok, ninguém mais vai checar, posso começar só a fazer atividade imobiliária. Tá garantida a imunidade. Em relação à reforma, isso não vai mudar. O ITBI não é objeto de alteração, mas vamos dizer, no nosso planejamento a gente tem questões familiares, harmonia familiar, planos, intenção do patriarca, matriarca, né? Tem a questão do ITCMD, temos que analisar a questão do ITBI e do imposto de renda, que a gente vai falar mais um pouco à frente, mas é um elemento que tem que ser verificado. Acho que tem mais algumas questões acerca do ITBI que o Marcelo vai comentar. Você pode complementar a questão do Claro. ITBI? Não, a questão do ITBI, na verdade, a preocupação que tem é com a questão da imunidade do ITBI quando você transfere o imóvel para a holding. Porque muita gente se aproveita dessa possibilidade, mas ela não considera que para essa imunidade você tem que ter você tem que comprovar que você teve os 3 primeiros anos com atividade preponderante que não seja a imobiliária. A atividade preponderante tem que ser outra que não essa, tá? Se comprovado isso, você perde completamente o benefício. E na hipótese de você também ter uma situação em que você não teve atividade imobiliária, você precisa tomar bastante cuidado, porque você tem 2 vertentes que discutem essa questão. Uma delas sendo a primeira que a gente se filia, de que se você tem um propósito negocial, você não ter receitas com atividade, com nenhuma atividade, já é suficiente para você gozar do benefício. Agora, de muitos estados, o poder judiciário deles, muitos municípios também, aliás, a maioria, eles têm uma posição diferente. A partir do momento que você não tem receita nenhuma, e você tem atividade preponderante no seu contrato social como atividade imobiliária, bastaria isso constar no contrato social para você perder o direito ao benefício. Então é uma questão que tem que ser avaliada. E quanto à atualização de valor de mercado, quando que é pertinente? Bom, a atualização do valor de mercado é pertinente no imposto de renda quando você vai tentar evitar um pagamento de imposto maior posteriormente numa outra situação. Então, quando você avalia em valor de mercado, você já evita o pagamento, você já evita que no futuro o ganho de capital seja muito grande entre o valor de venda futuro com o valor que está hoje dentro do mercado. Então, algumas situações específicas da empresa podem ser interessantes para que você aproveite desse benefício para atualizar com o ganho de capital num momento em que você não vai ter um recolhimento de tributo grande, para que depois, quando você tem uma operação posterior, você ganhe com o ganho de capital. A legislação do imposto de renda, ela permite que você integralize um bem a uma holding ao valor contábil, né? Aí tem uma discussão se o valor patrimonial é valor contábil, o valor patrimonial de mercado, mas hoje essa discussão está superada, né? Você entende que a minha escolha, eu posso atribuir o valor contábil ou o valor de mercado, tá? Eu tenho essa faculdade. E vamos dizer, uma holding que é constituída basicamente o patrimônio dela por imóveis, pode ser interessante eu me aproveitar em relação a todos ou em relação a alguns imóveis, eu posso fazer essa escolha pela valoração a mercado. Eu vou pagar a rigor eu teria que pagar na pessoa física o imposto de renda sobre esse ganho de capital, mesmo antes da realização
da venda, quando eu faço essa avaliação a valor de mercado. Mas dependendo da data de aquisição do imóvel, esse imposto sobre o ganho de capital na pessoa física não vai existir ou vai ser muito menor. Isso no máximo do benefício, 100%, imóveis adquiridos antes de 69, tá? Eles não pagam o imposto de renda sobre ganho de capital. Então, eu posso atualizar o valor de mercado e não pagar imposto de renda nenhum na pessoa física. Aí, quando eu realizar na pessoa jurídica futuramente, como o Marcelo falou, eu vou ter um ganho de capital menor ou inexistente. Então, sobre o qual eu vou pagar a alíquota que tiver que pagar, os tributos que tiver que pagar, mas não vou pagar sobre esse extenso ganho de capital desse período todo, que eu me valho de uma possibilidade legal. 69 é o máximo, mas tem de 69 a 88, até 95 tem outra tabela, eu tenho reduções. Então, o importante é planejar, porque isso pode acontecer tanto na constituição da holding, eu faço essa atribuição ao valor de mercado dependendo da característica do imóvel, quanto no inventário. No inventário, as primeiras declarações ou no inventário judicial, quem tem essa faculdade de valorar o valor de mercado no inventário, extrajudicial ou judicial, é o inventariante. E é só aquela oportunidade, não dá para mudar depois. Então é importantíssimo você primeiro se consultar com uma pessoa especializada, com uma equipe multidisciplinar, experiente. Não você pegar um e-mail que você recebeu não sabe de quem, que tem lá serviço de holding, curso de holding, isso tem demais. Eu recebo uns 5, 6 por dia. Né? Todo mundo recebe, mas verificar se efetivamente o profissional, a equipe que você escolheu, tem essas especializações, essa equipe multidisciplinar, vendo a questão tanto do ponto de vista civil quanto do tributário em todas as vertentes, no detalhe, bem a bem. E essa tributação de ganho de capital, quando eles forem vendidos, funciona da mesma forma? Isso, exatamente. Você já vai ter valorizado a valor de mercado, se você tiver numa dessas hipóteses. Então, quando você realiza o bem vendendo pela pessoa jurídica constituída ou depois do inventário realizado, você vai ter um valor um ganho de capital bem menor ou inexistente. Marcela, é muita informação. Qual é a sua recomendação para as famílias e para os contadores que estão pensando fazer essa estruturação sucessória tributária? A principal recomendação hoje é parar e fazer uma análise imediata dessa situação familiar, porque principalmente essa questão do ITCMD a gente vai ter agora no final do ano, provavelmente já a entrada em vigor, então ou no máximo 90 dias após o final do ano, então é algo que tem que ser feito durante o ano de 2024 para você evitar cair nessa situação da reforma tributária. Então é muito importante alinhar essas expectativas familiares, que nem a Gabriela falou, sentar, avaliar essa questão tributária o mais rápido possível e procurar os contadores, os advogados, quem possa auxiliá-lo nesse momento. E agora, você tem alguma outra recomendação final que você queira comentar? Apenas o que os meninos já disseram, é planejamento. Planejamento e contratação de especialistas que não peguem um contrato de internet, receita de bolo, porque não vai dar certo. Tem que ter planejamento, tem que ter especificação de cada família no seu contrato e analisar cada bem que você vai incluir ali naquela holding. E é só isso mesmo, mas questão de especificar o que vai ser feito, planejar. Você também tem algo para acrescentar? É isso aí, 99% do trabalho é planejamento, 1% é execução e muitas vezes a holding também não é a solução. Às vezes uma doação em cartório acaba atendendo muito mais integralmente, né, atendendo todos esses requisitos, se atualiza o valor de mercado, se não atualiza. Também no momento da doação é que você vai avaliar isso, principalmente se for de imóvel, né? Muitas vezes se resolve, porque tem que levar em consideração que você tem um custo de constituição, né, pagar uma equipe para fazer análise profissional disso, tem um custo de manutenção das pessoas jurídicas, né? Então, muitas vezes a situação se resolve muito mais facilmente ali no cartório. E conversar com a família, porque toda a família tem os seus pontos e é no momento da constituição da holding que todos os conflitos têm que ser mediados. Então o trabalho, ele é muito mais, ele é de planejamento, mas antes de planejamento você tem que aparar todas as arestas e mediar todos os conflitos e, como a Gabriela falou, colocar num
no papel, para ninguém amanhã ou depois falar, eu não sabia, eu não fui informado, eu não estava assessorado. Importante assegurar a transparência e a boa-fé de todo mundo envolvido. E só um adendo, mesmo que a pessoa, se ela optar por fazer doação, as cláusulas que eu mencionei, elas se aplicam também a essa escritura de doação. Então é importante que a pessoa também não simplesmente vá ao cartório e faça uma doação, porque nem sempre o cartório vai incluir todas essas cláusulas que são importantes. Importante se consultar mesmo com um especialista para verificar quais são as cláusulas que podem ser inclusas na escritura de doação, para ficar mais assegurado aquela pessoa que está doando os seus imóveis aos seus herdeiros como forma de antecipação de herança. Obrigada. E esse foi o Tribucontcast, Tributário para Contadores. Se você gosta desse assunto, curta o nosso canal, ative os sininhos para receber a notificação. Até a próxima. Até. Até a próxima.